Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. O assunto deste episódio é o ego. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria e Neurociência Clínica. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses numa só imagem. E dessa vez eu vou trazer uma novidade, que é um curso de neurociências inédito. O curso é ao vivo e remoto, ou seja, você pode fazer de casa sem precisar se deslocar e ao vivo, ou seja, você vai poder trocar informações comigo, tirar suas dúvidas, totalmente grátis e sem pegadinhas, feito em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Você quer fazer sua pré-inscrição, confirmar interesse? É só acessar curso.adrianofreitas.com e preencher o formulário de interesse. Em breve você será contactado com a confirmação da sua vaga. Se você quer colaborar para a continuidade deste podcast, deste projeto, é só compartilhar o canal, os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho, em sua rede social. É este compartilhamento e a audiência que garante a continuidade do projeto. E você pode colaborar com a gente enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões através do WhatsApp 2299-222-1003. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. E o assunto dessa semana é o ego. Muitas pessoas se referem ao ego das outras pessoas no sentido de falar que o ego está inflado, que a pessoa só quer elogios, que a pessoa quer ser o máximo, quer ser reconhecido o tempo todo. E, na verdade, essa questão, esse olhar sobre o ego vai muito além de uma coisa única, né? Na verdade, o que gera esse tipo de comportamento da pessoa querer estar certo o tempo inteiro, ou de que a pessoa quer reconhecimento e elogios o tempo inteiro, na verdade são vários fatores. Não tem como a gente dizer que isso é causado unicamente por uma situação ou por uma estrutura do cérebro, porque não é. Na verdade, isso envolve diversas questões, que vão desde vieses cognitivos, que eu já citei em episódio onde eu conversei até com Antônio Matheus de Sá, e também na mesma ocasião fiz um episódio sobre isso, chamado viés de confirmação, que é um viés cognitivo que faz com que a pessoa queira só saber das coisas que confirmam o que ela pensa, né? E atrelado a isso, existem centros emocionais no nosso cérebro, né? A amígdala e também a regulação disso, que é feita pelo córtex pré-frontal ventromedial, dorso lateral, e que controlam a amígdala e fazem com que a pessoa tenha ou não um controle das emoções e do que ela sente. O ser humano, por natureza, ele precisa de se sentir incluído em grupos, né? Ele não é um ser, um animal que gosta de viver isolado, né? A princípio não. Existem pessoas que preferem? Sim, claro, como toda regra tem suas exceções, mas no geral ele gosta de alguma forma estar incluído. Mesmo essas pessoas que gostam de ficar sozinhas, em algumas coisas, em alguns segmentos da vida, ela quer estar incluída. Então ela pode estar sozinha, mas lendo o livro que outras pessoas leram, vendo filmes que estão na moda, ou vendo séries que estão badaladas. Ela está sozinha, mas ela acaba fazendo coisas que a incluem no grupo. E isso é uma tendência humana natural. Da mesma forma, temos como tendência natural esse viés cognitivo de confirmação, por exemplo, que determina que a pessoa vai buscar notícias ou contatos ou relacionamentos sociais que confirmem aquilo que ela pensa. E tem aquilo que não confirma o que ela pensa como sendo ruim, como sendo imprestável. E isso
esse viés de confirmação junto com essa necessidade de estar incluído e de ser uma liderança, que isso também é uma tendência humana, né? Todo mundo gosta de mandar, todo mundo gosta de definir o que vai ser feito, todo mundo gosta de dar a última palavra e todo mundo gosta de ser tido como um chefe quase. Então isso é uma tendência também. Então junta essa tendência de querer comandar, querer liderar, com o viés de confirmação e com a necessidade de inclusão, você acaba tendo o tipo de comportamento que as pessoas enxergam como sendo um ego inflado, como sendo alguém egocêntrica. Mas também não é só isso, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas na verdade existem trocentas outras questões que se envolvem e geram esse comportamento final de uma pessoa egocêntrica. E aí a gente pode falar várias, né? Dentre elas, a aversão à perda, que é um outro viés cognitivo, uma outra tendência, né? Ninguém quer perder nada, todo mundo quer fugir de uma perda. E da mesma forma, as pessoas querem fugir daquilo que as prejudica ou que depõe contra elas. Então ninguém gosta de estar no ambiente ou de ouvir de outras pessoas crítica o tempo inteiro. Se a pessoa ouve crítica o tempo inteiro, uma hora a pessoa não aguenta, ela não tem uma tolerância muito grande a isso. Aliás, nós não temos, né? Eu estou me referindo a uma pessoa, mas isso vale para todos. Então ninguém gosta de críticas excessivas, as pessoas têm a tendência à liderança, as pessoas têm a tendência de querer se sentir incluído, a pessoa tem um viés cognitivo de confirmação, então são vários e vários elementos que vão se somando ao comportamento egocêntrico. Fato é que tudo que gera esse tipo de comportamento egocêntrico, na verdade são tendências naturais humanas. O que não significa que tenham que ser seguidas e fortalecidas. Essas tendências, elas podem ser reforçadas ou abrandadas a partir do momento em que a pessoa se desenvolve. Então, enquanto criança, desde a primeira infância até a fase adulta, ela passa por diversas vivências, experiências, ela convive com pessoas específicas, ela vive em certos meios sociais, e todo esse contexto vai moldando o que vai ser ressaltado, o que não vai ser ressaltado. E por isso se vê pessoas que são excessivamente egocêntricas, geralmente são aquelas que se desenvolveram tendo um estímulo muito forte nessas questões, né? Pessoas que passaram o tempo inteiro sendo elogiadas, as pessoas que passaram o tempo inteiro fazendo as vontades, né? Falando as vontades e os outros obedecendo as vontades, aquelas crianças que nunca são contrariadas, por exemplo, porque justamente elas vão reforçar esse comportamento de liderança, de estar mandando em todo mundo, né? Da mesma forma, vários outros, inclusive o viés de confirmação. Se nunca ninguém pode contrariar o que ela diz, nunca ninguém pode ir contra o que ela afirma, ela vai ter reforçado o viés de confirmação, de só lidar e só trabalhar com pessoas que confirmem o que ela diz e que concordam com o que ela diz, ou só verem notícias, só buscarem coisas na internet ou em outros meios de pesquisa que confirmem suas crenças pessoais, porque ela não foi habituada a lidar com a contrariedade. Enquanto na sua fase de desenvolvimento, por mais que ela falasse uma coisa errada, que fosse até em alguns momentos absurdo, ninguém expunha isso claramente para ela. Ninguém chegava e falava, não, isso está errado, não é assim, e mostrava o correto. As pessoas preferiam fingir que concordavam e não acreditar, mas esse fingir que não concorda, para a pessoa gera um reforço do viés cognitivo de confirmação. Então, vários elementos colaboram para que essas tendências humanas sejam ressaltadas. Então são tendências naturais que todo mundo tem, ok, mas será que a gente precisa reforçar todos eles? Será que a gente precisa reforçar esse tipo de comportamento durante a criação? Provavelmente não, né? Na maioria dos ambientes não. Em alguns ambientes hostis, talvez seja até conveniente, mas, né, em nossa sociedade moderna, no geral,
falando de uma forma geral, não deveríamos estar reforçando esse tipo de comportamento. Só que a nossa educação e a forma como as coisas estão caminhando estão fazendo com que isso seja reforçado. É comum a gente ver pais que não contrariam os filhos, pais que não podem deixar o filho se frustrar. Eu vivo falando sobre isso aqui nos podcasts, né? Porque isso gera esse problema, no caso do ego, do egocentrismo, mas ele gera vários outros problemas. Então, por isso que eu viro e mexo, eu tô aqui falando dessa permissividade dos pais. Então, você simplesmente falar só o que o filho quer ouvir, você só fazer o que o filho quer, você o tempo todo estar disponível e você o tempo todo impedir que ele se frustre, você vai reforçar esse tipo de comportamento com toda tranquilidade, né? Não há dúvidas quanto a isso. E eu acho engraçado é que muitos pais, depois que o filho fica adolescente ou que o filho fica um jovem, mais adulto, acabam reclamando, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, meu filho só quer saber disso, só quer saber daquilo, não aceita uma opinião. Mas claro, ele foi criado assim, ele se desenvolveu reforçando esse tipo de comportamento. Então não adianta o pai agora reclamar depois de adulto, né? Porque ele já foi criado com esses reforços, com o reforço desses vieses cognitivos. E eu acho engraçado um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, ocorreu comigo mesmo recentemente numa rede social, mais especificamente no TikTok, onde eu coloco alguns vídeos curtos até para divulgar o podcast. E num desses vídeos apareceram comentários, como sempre aparece. E o vídeo em questão era um vídeo onde eu falava sobre superdotação. E apareceu um comentário de uma pessoa que perguntou sobre dupla condição. O senhor já estudou sobre dupla condição, que seria um superdotado com TDAH, alguma coisa nesse sentido? E beleza, eu fui e respondi o que eu poderia responder naquele momento e toco o barco, é isso. Aí me aparece uma criatura, né, como se fosse a total dona da verdade, dando lição em todo mundo e falando: o nome certo não é dupla condição, é dupla excepcionalidade, porque a doutora fulana, que eu penso seja parente, porque ela saiu respondendo todo mundo que deixou comentário falando dessa tal doutora, então queria promover a doutora no mínimo, mas enfim. Aí colocou lá, porque a doutora tal, não sei o que, é dupla excepcionalidade, porque eu sou isso, eu sou mãe, eu sou não sei o que, eu sou profissional que trabalha com educação, não sei o que, ou seja, tentou se qualificar como uma pessoa habilitada e corrigindo as outras pessoas que o correto não seria dupla condição e sim dupla excepcionalidade. Bom, aí, o que eu fiz? Eu fui lá e educadamente corrigi, olha, o termo utilizado pela pessoa está correto, dupla condição é perfeitamente utilizável. O fato de ter uma doutora que usa dupla excepcionalidade não impede que outros profissionais de outras áreas usem outro termo, né? É isso, está correto. Qual é a reação dela? Tá, não sabia. Não, qual é a reação dela? Me bloquear e continuar falando com os outros, inclusive mal de mim. Então, assim, é o tipo de comportamento típico dessas pessoas com vieses cognitivos ressaltados e que tem um problema de um desequilíbrio no trato com o próprio ego. Porque você não pode querer impor a uma outra pessoa o que você tem como verdade, principalmente se isso que você tem como verdade não é verdade, né? Então, é o tipo da pessoa que não aceita discussão e não aceita argumentos, tanto que, ao invés de contra-argumentar, ela simplesmente bloqueou a mim e continuou falando com os outros. Ou seja, demonstra claramente que é o tipo da pessoa que, se não falar o que eu quero, não presta. Se falar o que eu quero, presta. Então, isso é um exemplo clássico, né, de que as pessoas estão se detendo em termos, em palavras, em tudo que confirme as suas necessidades, que confirme o que ela pensa,
e só trabalham com esse tipo de informação, sem aceitar contrariedades, né? A pessoa não admite que outros façam diferente do que ela queria, né? Do que ela queria ouvir. Então, o que que ela queria? Que eu também elogiasse a doutora, parente dela, ou sei lá o quê, que eu também dissesse que ela está correta e eu errado, e o outro rapaz errado. Então, sabe, é uma questão que entra nessa questão do ego muito forte. Você percebe o típico viés de confirmação. Ou confirma o que eu estou falando, ou não presta, entende? Então, esse tipo de situação, ele não é de mudança simples, tá? A gente tem pessoas que cresceram e se desenvolveram com viés de confirmação bem estimulado, né, com essas questões emocionais e necessidades, né, humanas bem estimuladas e não abrandadas, e que quando chega na fase adulta, raramente você vai conseguir uma mudança muito significativa. Geralmente, as mudanças podem ocorrer mediante fatos drásticos, que são aquelas pessoas, por exemplo, que enfrentam uma doença muito grave, né, que passam por momentos extremamente difíceis na vida, que essas dificuldades fazem com que a pessoa tenha um choque de realidade, uma outra visão da vida, e acabam, como eu diria assim, no choque, mudando a sua visão e mudando o seu comportamento. Isso pode ocorrer. Agora, querer que a pessoa naturalmente vá mudando isso sozinha com o passar do tempo, ou com conversa com amigo, não muda, né? É muito difícil. Quando eu falo que não muda, não é que eu estou dizendo que não é possível. É possível. Nossa estrutura cerebral, nossa neuroplasticidade, a forma como o cérebro se condiciona, permite tranquilamente que a mudança seja feita. A questão é que tudo na vida, já falei isso aqui também e repito, inclusive a cura de uma doença, parte da vontade. A pessoa tem que querer. Se ela não quiser, ela não conquista nada, ela não se cura, ela não resolve problemas, ela não faz nada. Então, o ponto de partida para qualquer coisa é querer. E o grande problema é despertar este querer, né? Um momento de muita dificuldade de doença costuma despertar esse querer, mas um momento cotidiano, fatos ocorridos no dia a dia, dificilmente despertam esse querer de uma forma forte o suficiente para que a pessoa tenha a disciplina de se condicionar a um comportamento diferenciado, que a pessoa se condicione a abafar esse viés cognitivo, entende? Então, geralmente esses comportamentos reforçados na infância, na pré-adolescência, eles, para que sejam mudados na fase adulta, tem que haver algo muito forte impactando a vida da pessoa, ou um querer muito grande. Só que é muito difícil, atualmente, as pessoas terem esse querer muito grande, né? É muito complicado. E as pessoas estão realmente reforçando esses comportamentos de confirmação, tanto que você vê aí grandes discussões políticas e que, lamentavelmente, discussões políticas se inserem em outros meios, né? Então acabam indo para a saúde, onde um grupo fala uma coisa da vacina, outro fala outra, e aí quem não fala o que ele quer ouvir sobre vacina não presta, mesmo que seja cientificamente comprovado. Então você acaba tendo distorções de informação vindas nisso. Isso vai gerando um efeito em cadeia absurdo, porque aí o viés de confirmação se junta à necessidade de aceitação em grupo, né? Então, as pessoas querem defender uma ideia ou defender um grupo, elas querem estar inseridas nas pessoas que defendem aquilo. Então, ela acaba adotando comportamentos que mimetizam o que os outros estão fazendo, sem muitas vezes saber do que se trata. Então, eu já vi pessoas defendendo ideias que desconhecem. Aí você pergunta qualquer coisa sobre aquilo, ela não sabe responder, mas ela defende. Por quê? Porque ela defendendo está inserida naquele grupo e ela também está confirmando o que ela quer dizer sobre aquilo para que ela se sinta inserida, entende? Então você acaba tendo um acúmulo de vieses cognitivos, um
acúmulo de tendências humanas ressaltadas ao mesmo tempo, o que torna um efeito dominó bastante grave e de difícil mudança. Então, por isso é que eu falo, você percebe, né? Porque as pessoas, no fundo, boa parte delas sabe que ela está defendendo por benefício próprio, por benefício de um grupo, para fazer parte da modinha, para estar inserido em alguma coisa. Então, muitos têm essa visão, né? Outros não conseguem ter, mas muitos têm. O problema é que eles têm, mas não querem mudar. Então, por isso que a mudança é muito difícil de ser vista. Essa necessidade de estar inserido em seguir grupos, ela pode ser a tendência natural do humano de querer estar num clã, de querer estar em sociedade, mas existe também um viés cognitivo, né, que é uma tendência a erros de avaliação, que também foi discutida lá em outro episódio, quem quiser só ouvir, que é o chamado viés de adesão, que é quando a pessoa adere uma ideia sem mesmo entender dela. Então uma pessoa vai fazer tal coisa, aí o outro faz porque aquela fez, aí daqui a pouco tem duas, aí uma terceira vai fazer porque já tem duas fazendo, e quanto maior o grupo vai ficando, mais as pessoas vão sendo impulsionadas a seguir aquele grupo. É o típico efeito causado pela moda, por exemplo. Né? As pessoas vão seguir um grupo, se sentem inseridas na sociedade, muitas vezes por usar alguma coisa ou fazer alguma coisa que está em moda, que está todo mundo fazendo, porém a pessoa não sabe nem por que está fazendo, nem por que está vestindo. Muitas vezes a roupa que ela compra, que ela usa, nem é confortável, ela nem gosta tanto assim, mas ela usa porque está todo mundo usando. E a mesma coisa com certas coisas que são feitas, né? A pessoa faz e toma determinadas atitudes ou compra determinados objetos porque está todo mundo comprando, porque está todo mundo fazendo, mas ela não sabe bem explicar o porquê. Então esse é o viés de adesão, né? Uma coisa é a necessidade de se sentir inserido, né? Isso é uma tendência humana, só deixando esse esclarecimento. E outra coisa é o viés de adesão, que é quando a pessoa vê pessoas aderindo a uma ideia ou algum conceito e ela também adere porque os outros estão aderindo, não porque ela tem uma opinião ou não porque ela conheça aquilo. Bom, pessoal, a moral da história, né, desse episódio é justamente o seguinte: se a gente quer ser uma pessoa justa, uma pessoa que tem conceitos reais, conceitos concretos, que a pessoa tenha um conhecimento de fato isento, correto, sem estar enviesado, né? Sem estar com tendências, que a pessoa realmente analise tudo corretamente, imparcialmente, que tome decisões acertadas e que tenha uma evolução pessoal grande, a pessoa tem que tentar fugir a esses vieses e essas tendências. E isso, como eu falei, se você perceber que você já tem isso com você, que já foi criado com alguns desses vieses, só vai depender de você, só vai depender de cada um gerar a força de vontade, o querer, para que possa ir aos poucos se habituando a fazer diferente. Eu acho que ninguém deve esperar uma doença ou esperar uma tragédia para que com base nessa tragédia ela aí sim se toque, caia a ficha e tome uma atitude diferente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que cada um, a partir do momento que tiver um mínimo de consciência sobre as coisas que estão equivocadamente sendo valorizadas para ela precisa se mover a mudar, né? Então, que as pessoas queiram, que você queira ou quem você conhece queira, sinta essa força de vontade e lute por ela, né? Porque além de querer, a pessoa tem que ter disciplina para se forçar a não cair nessas tendências. A mente é um labirinto sem fim, em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências
Produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Quer saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo? É só visitar o meu site www.adrianofreitas.com, onde você também vai poder se inscrever para o curso gratuito que vem aí, sem pegadinhas, ao vivo e gratuito pela internet. Tá esperando o quê? E também envie aí sua mensagem com críticas, dúvidas, elogios e sugestões para o WhatsApp 2299-222-1003. E se quiser curtir nas redes sociais e ver os vídeos lá no TikTok, é só buscar por neurociência.af. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um episódio. Até lá!